Bom, então, já que o Márcio começou a gravação, nós vamos, então, dar início na nossa TPC. Já são 10h05 da manhã. Hoje nós falaremos um pouco sobre a FECESP, que é a nossa Feira de Ciências. Depois eu passarei a palavra para o Marco, porque ele vai dar uns avisos. E aí o Marco passará a palavra para o professor Ailton. Tá certo? Então, agora falaremos um pouquinho sobre a Feira de Ciências. Eu vou começar a socializar com vocês o meu PPT. Ok, vamos lá. Iniciando o meu PPT. Então, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, ela é uma ação da Diretoria de Ensino, da Secretaria da Educação, né? Ela está voltada para a formação e a divulgação e promoção da cultura científica. E do ano passado, o ano retrasado, de 2018 ou 19. Oi? Está escutando? Estamos sim. Tá. De 2019 para cá, a Feira de Ciências, ela também incorporou ciências humanas para estar trabalhando com projetos científicos. E esse projeto é através de investigação, com uma pré-iniciação dos desafios, tanto de ciências humanas, quanto desafios de matemática e da educação básica. Ela está fundamentada, a proposta da FECESP está fundamentada para estimular o desenvolvimento das habilidades de construir um conhecimento referenciado no pensamento científico e fundamentada em 3 etapas do processo de aprendizagem. As atividades com participação ativa dos estudantes, preferencialmente demandando consulta de cooperação entre os seus colegas. Então, assim, como um posicionamento crítico diante da situação do problema investigado. Isso é muito próximo e muito particular da nossa área, né? Nós trabalhamos no desenvolvimento do pensamento crítico e também trabalham com as temáticas que dialoguem num contexto da escola, né, e com a realidade do estudante. As temáticas que dialogam, né, com o estudante, elas antecedem aquelas que transcendem o seu universo vivencial. Então, o que acontece, né? Os nossos alunos, a gente pode trabalhar diversas temáticas com eles, trazendo essa realidade deles para a ciência, né? Olhando com o olhar da ciência. A observação é própria das ciências humanas, né? A gente tem que trabalhar com observação, não ter limite nas experiências, na demonstração, né? Então, vai além de laboratórios, envolve a percepção do mundo real, a participação de registros feitos pelos estudantes. Então, essa feira, ela tem já um modelo para ajudar o professor, né, a orientar. Aí, qual o objetivo? Promover a formação de nível de pré-iniciação científica, como eu estava falando para vocês, estimular estudantes a pensar a criticidade, o pensamento crítico. E eu extraí aqui um texto do currículo paulista, né? Na educação básica, o ensino das ciências humanas indica caminhos para os desenvolvimentos da exploração sociocognitiva, afetiva e lúdica, procedimentos de investigação, pensamento ético, criativo, resolução de problemas e interfaces com diferentes linguagens. Então, nós temos todas essas linguagens dentro da nossa ciência humanas, né?
oral, escrita, cartográfica, musical, como apareceu aí agora, estética, técnica e entre outras, de modo a propiciar aos estudantes possibilidades para interpretar o mundo, compreender os processos e os fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e propor ações de intervenção a partir de sua realidade. Então, a educação básica de ciências humanas, ela traz todo esse desenvolvimento crítico, né, do currículo para a gente. E tem a feira dá essa possibilidade para que nós possamos desenvolver isso com os nossos estudantes de uma forma diferenciada. Então, aplicar o conhecimento científico dos jovens por meio de pesquisas e na busca de soluções. Instigar os estudantes a se posicionarem de forma consciente e dentro desta pluralidade. Divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional. Então, essa feira, ela ganha uma proporção muito grande, né, em nível internacional também, para os ganhadores da última etapa, que eu vou colocar para vocês explicar direitinho, que ela se dá em 3 etapas, tá? E a última etapa, ela ganha um vulto internacional. Público-alvo. Nosso público-alvo, ele está dividido, então, em ciências da natureza. Então, a feira não é só para ciências humanas. Ela também abrange as ciências da natureza e desafios matemáticos. E ela tem as suas subcategorias. Então, a gente pode trabalhar com estudantes do 6º, do 7º e do 8º ano do ensino fundamental, e também com estudantes do 9º ano, 1º, 2º e 3ª série. Então, para os estudantes do 6º, 7º e 8º ano, é uma categoria, é uma subcategoria júnior. E nós temos a Master, que ela tem um nível mais aprofundado. As vagas na nossa diretoria, então, serão a primeira fase, ela vai ter a seleção, as inscrições são abertas, não tem uma limitação. Na segunda fase, já há uma limitação, porque haverá uma seleção para o encaminhamento do ganhador na diretoria de ensino. E nós temos também vagas exclusivas para equipes que possuam estudantes com educação especial ou mesmo superdotação. Na nossa diretoria, nós temos uma quantidade que será de 2 projetos de ciências da natureza, 2 projetos de ciências humanas, 2 projetos de desafios matemáticos, mais 3 projetos de educação especial. Então, essa educação especial também está inclusa e contempla também. Então, eu sei que entre nós aqui, professores, tem alguns que também trabalham com educação especial, da nossa área de humanas. Então, pensar com carinho essa feira, pensar nesse desenvolvimento em práticas diferenciadas aí para desenvolver as habilidades do nosso currículo com os nossos alunos. O projeto. Então, como que se dá esse projeto? No máximo 2 estudantes em ciências humanas e mais estudantes nos desafios matemáticos. O professor orientador, ele pode trabalhar com mais professores também da mesma unidade escolar, tá? Só que esse professor, tem o professor do projeto, que vai registrar, que vai ficar responsável por toda a orientação, e tem também o professor co-orientador,
Esse professor orientador, ele tem que ser da mesma unidade escolar ou da rede estadual, né? E caso conte com parcerias, nós também podemos contar com parcerias de empresas, institutos, instituições ou universidades para esse projeto. Então, o professor, ele pode ter o professor orientador, o co-orientador e também uma empresa parceira, um instituto. Mas na hora do cadastro, o co-orientador e a empresa parceira, que também são colaboradores, eles não estão no registro. Terá que ser feito o registro dos créditos em um banner, para que isso fique explícito. Então, o procedimento é identificar o co-orientador e os colaboradores no banner. Por que isso? Porque caso essa feira venha a ocorrer presencialmente, o professor que inscreveu o projeto irá representar na exposição, tá? É somente por isso. Aqui está o modelo do projeto. Então, o projeto tem que ter um título, que deve delimitar a área do conhecimento e objeto do contexto que se pretende investigar, e atentar para a escrita dos nomes científicos. Fazer um resumo com a descrição breve das etapas, uma delimitação do tema, do contexto através da introdução, ter uma justificativa, escrever as evidências e os argumentos que justifiquem a relevância da pesquisa. Questão problemática, deve explicitar as perguntas, as formulações de hipóteses, descrever detalhamentos do planejamento, através da metodologia, descrever de modo explícito os resultados das parciais e os resultados finais, através de um diário de bordo. Então, a proposta nas categorias de ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, nos desafios matemáticos, poderá ser desenvolvida de forma remota também, tá? Com o apoio das tecnologias digitais de comunicação. E os projetos deverão ser apresentados através de um vídeo de 2 minutos, mostrando como foi desenvolvido, de forma a que todos os estudantes relatem os pontos principais da pesquisa. O professor orientador será responsável pelo gerenciamento do vídeo na plataforma YouTube. Ele tem que fazer uma postagem na plataforma desse vídeo, tá? Aí nós... Oi, Shirley, acho que seu microfone ficou mudo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eles estão mexendo. Ele já me derrubou antes, agora eu voltei. Né? Agora melhorou? Foi? Aonde Foi sim. Aonde eu parei, Márcio? Me ajudem. Nas categorias? Acredito que sim. Eu estava vendo aqui a questão do PowerPoint, você está acompanhando aí? PowerPoint? Só para ver se ele está acompanhando. Está na fase 1? Está na fase 1. Isso, está na fase 1. É que eu passei a fase 1, mas eu precisava antes falar que todas as categorias, o registro do desenvolvimento nas etapas do processo deve ser feito num diário de bordo, como eu já tinha dito, mas em todas as etapas do projeto, tá? Então, enfatizando que todo projeto, toda etapa do projeto, tem que ser feito um registro de diário de bordo. E nele deverão ser registradas todas as informações, pesquisas, dúvidas, questões, experimentos, grandezas e unidade de medida. Resultados obtidos, escalas cronológicas de experimentação e qualquer outra informação importante a respeito da pesquisa, tá? A primeira fase
ela já começou no dia 3 de maio e ela vai até o dia 24 de setembro. E as inscrições das equipes se dá com um modelinho que pode entrar em contato comigo, que eu passarei o modelinho da ficha, para que o professor tenha todas essas informações, né? O projeto básico, o banner, o resumo e a ficha de identificação na respectiva DE. Então, na nossa DE, eu passarei essa ficha de identificação e todo o procedimento para o professor que tiver interesse em desenvolver um projeto para a feira, tá? Nós vamos orientar e classificar esse projeto. Eu sou a responsável em ciências humanas, a Grazi está em ciências da natureza e matemática, tá? Desafios matemáticos também. O meu computador travou, Márcio. Ô, Shirley, só para aproveitar, então, que tem uma pergunta da professora Sueli, ela está falando que está tirando print do diário de bordo. Sim, mas já é possível, já. Eu passo para vocês esse PPT lá no... Pode ficar tranquilo que eu passarei o PPT lá no grupo de WhatsApp. Posso até mandar também por e-mail, tá bom? E daí os prints que acho que ela faz das atividades também valem como diário de bordo, é isso? Será que ela está querendo? Os prints dos trabalhos, é isso? É isso, professora? Será que eu entendi bem? A professora Sueli perguntou. A gente pode fazer o seguinte, Márcio, no final, para não tomar tempo dos outros palestrantes, aí a gente pode conversar e eu fico também à disposição para tirar dúvidas depois. Vamos ver se der tempo no final da TPC, a gente pode conversar. Mas aí esses registros podem sim ser por imagens também, mas o regulamento, essa imagem pode ficar no diário de bordo, mas para se inscrever, tem que ter um curta, né, de minutos, um vídeo rápido também para ficar no YouTube. Isso pode ser feito também com os prints, as imagens e um PPT no YouTube, um filmezinho mostrando todo o processo também, pode ser também, tá? Eu não sei se ficou claro para a professora. Era isso mesmo, ela colocou. Tá. A segunda fase é a seletiva estadual. E aí, a ADE, nós aqui da diretoria, faremos a seleção através da pontuação, uma classificação, e encaminharemos o ganhador para a seletiva estadual. E a SEDUC irá divulgar também os nomes depois que eles selecionarão. A terceira fase é uma fase que haverá 10 projetos de ciência da natureza, 10 projetos de ciências humanas e 10 projetos de matemática. E os vencedores, então são 30, desses 30 serão selecionados 18 vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar de categorias e subcategorias de ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e eles serão apresentados no Movimento Inova, tá? O cronograma, então, nós iniciamos, a gente está até o dia 24 de setembro, nós estaremos recebendo e orientando esses projetos na diretoria de ensino. Do dia 27 de setembro a dia 1º de outubro, nós faremos o levantamento dos inscritos e a seleção. E aí, depois, a segunda fase dá início no dia 4 a dia 6 de outubro. E o final, a terceira fase, que é o Movimento Inova, será em dezembro e a cerimônia de premiação dia 12 de dezembro, tá? Então, é isso. A feira
existe um link que vocês podem acessar pela EFAP, das feiras de ciências e os banners das escolas vencedoras, né? Eu peguei um recorte aqui de reutilização de pneus em isolantes térmicos residenciais, que está bem dentro do que a gente trabalha, né? Com os resíduos, né? O descarte dos resíduos, que é dentro de geografia, nós trabalhamos com isso. E eu acho que sociologia, filosofia, história também tem onde trabalhar, né, historicamente, como era a história do pneu, a história da borracha, né? Então, a gente tem um universo aí para ser trabalhado. Eu tirei esse exemplo. E, professores, eu espero muito, conto com a colaboração de vocês para participarem. E podem contar comigo no apoio do trabalho, do projeto, e inscrevam seus alunos. Muito obrigada, fico à disposição, e eu vou disponibilizar esse PPT para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Eu passo agora a palavra. A professora Gisele está com a mão levantada, professora? Tem algum comentário? Eu passo a palavra agora para o Marco, né, Marco? Sim. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Aguiar, eu sou PCNP de História, né? Quero dar as boas-vindas a algumas pessoas da escola PEI na Hércio Miranda, né? Sejam todos bem-vindos, né? E todas bem-vindas ao nosso ATPC de Humanas. Obrigado pela presença de vocês, tá? Eu só vou dar um recado breve e importante, né, que eu sou organizador da mostra de curta-metragem da Diretoria de Ensino de Botucatu, que está na 8ª edição, e esse ano a temática vai ser sobre a questão indígena. E amanhã haverá um evento, às 18 horas, em que nós convidamos um indígena, que é da reserva Araribá, que fica na cidade de Avaí, perto de Bauru, chamado Wanderson Lourenço. Ele é da etnia Guarani Aiendeva, tá? E também convidamos uma antropóloga e indigenista chamada Tereza Silveira, né? Mais conhecida como Teca, que ela é uma super especialista na questão indígena, antropóloga, morou e mora com os indígenas, tá? Então, é um evento da mostra de curta-metragem, mas está aberto para todo mundo, né? A área de humanas tem muito a ver com esse tema, então está feito o convite. Eu já disponibilizei o link no grupo de humanas. Qualquer coisa, eu estou aqui para passar o link. Então, amanhã, às 18 horas, estão todos convidados. Vale bastante a pena, é um prazer, tá? Vai ser um prazer ter a presença de vocês. Bom, focando agora aqui na nossa TPC, né? O ano passado nós convidamos professoras e professores, eles participaram, né? E a gente quer dar continuidade nesse sentido, de ter mais a participação de professores e professoras, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal, de entrar em contato comigo, com a Chile, com o Márcio, para vocês estarem fazendo a apresentação aqui sobre o currículo paulista, sobre o novo ensino médio, sobre alguma área de pesquisa de humanas que você faz pesquisa, fique à vontade de entrar em contato, tá? Hoje, a gente vai ter a alegria de ouvir o professor Ailton, né? Professor de geografia, que é bastante atuante aqui na nossa TPC, tá? Então, eu vou ler um breve, de forma resumida, o currículo do Ailton, tá? Então, Ailton Mota Júnior é licenciado em Geografia e leciona na rede estadual desde 2015. Professor que sempre está disposto a ajudar e promover projetos nas escolas em que trabalhou. Com um olhar voltado em criar empatia entre a comunidade escolar e a unidade escolar, utiliza a tecnologia para essa ponte, acreditando sempre em uma escola sem muros. Hoje, o professor Ailton vai compartilhar um pouco dos seus trabalhos e os projetos da escola PEI na Hércio Miranda de Bofete,
Seja bem-vindo à nossa reunião, professor Ailton, e a palavra agora é sua. Obrigado, Ailton. Bom dia, gente. Espero que todos me ouçam bem, que esse meu bom dia chegue a todos com saúde. Vivemos um momento bem difícil e nada melhor do que desejar saúde a todos. Gostaria aqui de falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente trabalha aqui na PEI, na Erson Miranda, mas antes disso, gostaria de comentar sobre um breve histórico, falar um pouquinho sobre a Shirley. Conheci a Shirley em 2018, quando eu vim para Botucatu. Exatamente vim para o lugar dela, que dava aula na escola João Queiroz Marques, que é a escola que fica em Rubião Júnior. E não teria como lembrar da escola João Queiroz Marques sem falar da querida Regina Benês, que foi a gestora, hoje aposentada, que abriu a possibilidade para que eu possa criar meus trabalhos e desenvolver essa escola sem muros. E também a coordenadora Marineuza, a querida Mari, que sempre apoiou e fez com que esses projetos pudessem desenvolver. Inclusive, elas que me apresentaram o PCNP Marcos, e a gente acabou tendo uma afinidade muito grande na questão do audiovisual, e aí passamos a desenvolver muitas coisas. Vou traduzir um pouquinho para vocês o que eu acredito de uma escola sem muros. Uma escola sem muros, eu acredito uma escola que leva informação além da sala de aula, fazendo com que todo projeto que seja desenvolvido tenha, além do processo de aprendizado do aluno, um processo de aprendizado para a comunidade. Porque a comunidade, muitas vezes, até brinco com os colegas falando que muitas vezes a gente não é só professor daquele estudante ou daquela pessoa. Às vezes a gente é professor do pai, às vezes a gente é professor da mãe, que precisa de um auxílio como melhor encaminhar seu filho. Porque dividimos ali com esses pais o que é mais importante para ele, que é o sucesso dos seus filhos e a criação desses filhos nesse mundo tão difícil que a gente vive hoje. Então, Escola Sem Muros, para mim, é uma escola em que as informações não só ficam em sala de aula. Dentro dessa Escola Sem Muros, a gente tem muitos parceiros que ajudam a gente. Vamos dizer alguns aqui para vocês: Valdir Bis, da Botucatu FM, uma página da cidade de Botucatu com mais de 100 mil seguidores, que dá publicidade e apoia os projetos das escolas, sem cobrar um tostão sequer. Só pelo fato de ajudar e auxiliar a educação. Pedrinho Gobo, da Criativa FM de Botucatu, uma grande rádio aí da cidade de Botucatu, que foi o responsável por fazer a vinheta da nossa rádio web na Erson. Inclusive, ele também disponibilizou o seu tempo para que a gente pudesse criar a rádio e dar oportunidade para os alunos desenvolverem a sua fala, para que eles possam aprender, porque a escola, acredito que seja um ambiente de experimentos, que as pessoas devem sempre se colocar a experimentar nas mais diversas possibilidades que acontecem dentro de várias matérias. Dentro disso, a gente faz com que a escola possa ser aquilo que foi proposta, que é uma escola transformadora. Também gostaria de agradecer o casal Avelino e Thalita, né? São proprietários da Rede Nunos, que sempre estão auxiliando os projetos da escola e fazendo os vídeos quando a gente precisa, e até mesmo disponibilizando material para que a gente possa trabalhar e possa transformar. Inclusive, a gente estamos criando uma cápsula do tempo aqui na PEI, na Erson Miranda, e os materiais foram doados pelo casal Avelino e Thalita, que são proprietários da Rede Nunos. E o Osni Pereira, que ele é um consultor de investimentos da OP Trader, ele é um investidor de bolsa de valores, e como ele viaja o mundo, ele é responsável, eu até brinco com ele, eu falo assim que quando eu for receber meu salário, sempre eu tenho que dar uma parte para ele, porque ele é responsável por fazer os vídeos
em grande parte das suas viagens. Então, como ele conhece mais de 100 países aí, toda vez está viajando, todo ano está viajando para o exterior, e acaba auxiliando na aula de geografia. Então, portanto, meu nome é Ailton, sou mais conhecido como filho da professora Claudete e neto da dona Inês. Gostaria de convidar todos, às vezes, ontem, quando eu estava fazendo um vídeo, uma das minhas partes é falar sobre o Marcos, professor de matemática que, infelizmente, não está mais aqui entre nós. Ontem, quando estava fazendo homenagem para ele, escrevendo alguma coisa para falar sobre ele, até fiz um exercício para que não se sentisse, que às vezes a emoção não fizesse, não sair as palavras, mas estou vendo que não deu certo. Então, para que eu possa me recuperar um pouquinho, peço que o Marcos, por favor, passe a homenagem feita para Marcos, uma pessoa que é sempre muito feliz. Agradeço aqui a gentileza da Escola Sevilla, em nome da professora Patrícia, diretor Reinaldo, coordenadora Renata, que deu a oportunidade que no 2019 pudesse ser feito um evento de matemática que durou 2 dias de muita gincana, brincadeira, e o Marcos foi o protagonista, assim como a professora Renata, nesse item. Então, gostaria aqui de compartilhar com vocês essa homenagem para o Marcos. Tenho certeza que se ele pudesse falar alguma coisa, ele ia falar agora: saiu do seu chato, por favor, pare com isso, né? Então, gostaria aqui de assistir com vocês mais uma vez e assim poder beber uma água aqui. Obrigado. Às vezes, querido amigo, me entristeço no meu canto, lembrando que te perdi, saudades transforma em pranto. Por mais que passe o tempo, nada fica diferente. Você sempre estará comigo no coração e na mente. Tenho saudade de você, meu grande amigo. Esquecer eu não consigo. É pra você esta canção. Por quantas vezes estivemos lado a lado e lembrando esse passado, bate forte o coração. Nossas andanças e tudo que fizemos, por onde nós estivermos, deixamos recordação. O respeito entre 2 homens é uma forte união, unidos numa amizade brotada no coração. Sentimento tão profundo que entre nós aconteceu, que só foi interrompido pela vontade de Deus. Nossa amizade foi muito mais que perfeita, porém ela foi desfeita e um dia chegou ao fim. Fiquei tão triste, lamentando a sua sorte. Infelizmente a morte separou você de mim. Hoje eu sigo tão sozinho nessa estrada, só com lembranças guardadas. Deus do céu, quem quis assim. Você não está mais aqui, sua jornada teve fim, mas sei que de outro plano sua luz chega até mim. Quando eu também for chamado, quem sabe vou te abraçar, numa derradeira chance dessa saudade eu matar. Meu grande amigo, em qualquer lugar que esteja, trago comigo a certeza que você quer o meu bem. Sua presença eu sinto por onde ando,
sei que está me guiando e me ajudando também. Quem sabe um dia, quando chega a minha hora, mando a saudade embora ao te abraçar no além. Na vida, quando se perde alguém que tanto ama, a saudade incomoda, o coração sofre e reclama. Mas tudo a gente suporta com a ajuda do Senhor, e jamais deixa seu filho nas horas tristes de dor. Então, essa foi a homenagem que a gente fez para o Marcos, professor muito querido, sempre solícito, ele às vezes sempre brincava, a gente, quando ia conversar comigo, ele sempre falava assim, eu posso fazer a mesma coisa que você está fazendo nesse sentido? Eu falei assim, Marcos, na verdade, eu não criei nada, o que eu fiz foi exatamente fazer uma releitura de uma coisa que já existe. Então, você esteja totalmente com a liberdade de poder fazer a mesma coisa com a sua própria leitura. Né? E a gente era sempre bem cúmplice nesses projetos em que a gente participava junto. Então, o Marcos vai fazer muita falta para a gente aqui. Fica aqui um forte abraço para sua família e para os seus amigos nesse momento que ele parte tão novo assim, numa fatalidade aí que não tem como explicar. Agora que eu já tomei uma água, certeza que minha mãe fala assim, mas eu falei para você não fazer isso, né? Mas então eu vou falar um pouquinho sobre tecnologias, né? Sobre como a gente usa ela na sala de aula. Acredito que muita coisa aqui a gente pode compartilhar e fazer como fosse aquele professor que esteja com vontade de fazer isso. Eu tenho um passo a passo e basta me perguntar ou verificar algum tipo de informação que eu estou pronto para atender. Nas tecnologias, eu vou começar falando um pouquinho sobre o QR Code. QR Code, o que a gente fez foi na escola Dom Lúcio, inclusive o Marcos me ajudou a também fazer isso. A gente pegou algumas informações das ruas, das cidades, algumas poesias, e a gente colocou ela em formato QR Code e acabou colando em pontos de ônibus, em alguns locais da cidade, para que as pessoas pudessem apontar o celular. Como curiosidade, a gente sempre colocava assim, acesse aqui, e não colocava mais nada. Então, as pessoas, o que as pessoas faziam? As pessoas acabam, por curiosidade, apontando o celular para o QR Code e, às vezes, lendo uma informação sobre a rua Major Mateus, por exemplo, como a gente fez, sobre alguma poesia. Nesse contexto de pandemia, a gente poderia até pensar em colocar algumas informações sobre a Covid-19 e colocar em alguns locais que são pontos de aglomeração, para que as pessoas tenham consciência que essa pandemia é uma coisa bem grave que acontece em nosso país e no próprio mundo, né? De realidade aumentada, eu acredito que seja uma das coisas que acontece no mundo todo. É uma tecnologia para a educação excelente, em que as pessoas podem, os estudantes podem vivenciar coisas que naturalmente teriam que apenas usar a imaginação, e com realidade aumentada aquilo se materializa na frente dele. Até no passado a gente tinha, dezenas de aplicações gratuitas para a realidade aumentada. Acredito que devido à pandemia, muita gente usando como aula remota, como uma ferramenta de tecnologia, muitos acabaram ficaram indisponíveis e ficaram para utilizar de módulo pago, né? Eu acredito que vai demorar um tempinho aí, mas já deve voltar em módulo público para todo mundo, sem custo, e é uma coisa muito legal, interessante, né?
para que as pessoas possam fazer com que vivam experiências. Por exemplo, em geografia a gente pode verificar a formação de um vulcão, as etapas que acontecem de uma erupção, e assim como também sobre tsunamis, sobre várias situações em que a pessoa, com o celular, se materializa ali na frente dele esse tipo de exemplo, não precisando utilizar da imaginação do aluno. Ele pode vivenciar aquilo como tivesse acontecendo na frente dele, sem qualquer outro tipo de problema. Uma das outras sobre tecnologia que a gente usa, que é muito legal, que eu gosto muito, que é o caso das pessoas que viajam. Como eu falei para vocês, o OSNI, eu sempre brinco com ele, falo assim que uma parte do salário tem que ir para o OSNI, porque o OSNI é uma pessoa em que ele tem, entre seus negócios, viajar por alguns países, e aí ele também faz isso como forma de diversão para ele, e ele acaba sempre gravando vídeos para que a gente possa mostrar para os alunos e até mesmo fazendo lives para os alunos, para que eles possam entender. Coisa que é bem legal, a experiência que eu tive e posso dividir com vocês aqui, é exatamente o caso de vídeos personalizados. E quando ele grava um vídeo, ou quando as pessoas que me auxiliam gravam um vídeo, que é o caso do Sam, que mora em Dubai, eles gravam os vídeos e eles remetem o nome da própria pessoa. E falam assim, viu, olha, estou gravando esse vídeo para aula de geografia da escola Peina Erson Miranda, então eu estou aqui em Dubai, essa é a rua principal, e ele começa a mostrar alguns pontos, visita alguns shoppings lá para poder anotar. Nesse ano, uma família que estava no Nordeste gravou um vídeo para a gente também, mostrando o buraco azul que fica no Ceará. Então, é um local em que eles tiravam muita terra de lá, e aí, devido a ficar aquele buraco, começou a chover, e aí fez com que aquele local se enchesse de água, e devido ao calcário que tem ali, a água ficou de uma cor muito bonita. Então, ela é um ponto turístico muito visitado aí, dentro de tantas paisagens lindas que a gente tem aqui no Brasil, e eu, como professor de geografia, tenho o privilégio de poder trabalhar essa informação com os alunos. Então, no caso de tecnologia, esse também é um trabalho que a gente fez com o Marcos, referente a incentivar os alunos à participação. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu criar certificados. E para que esse certificado seja, na verdade, valorando aí, ou criando uma empatia entre os pais, os estudantes e a própria escola, a gente tem o hábito de utilizar o nome dos gestores nesse certificado, para que eles saibam que existe um olhar, até mesmo do gestor. Na Peina Erson Miranda, é comum aqui a gente ver a gestão extremamente próxima aos estudantes, aos pais e aos alunos. Fazem com que isso aconteça uma dinâmica bem... E o que acontece aqui é o caso da interdisciplinaridade. Na verdade, a interdisciplinaridade que acontece na escola Erson Miranda acontece sempre de forma muito natural. A gente percebe que todo o desafio que é lançado por um PCNP, pelo um pedido de alguém da comunidade, faz com que os professores se alinhem uns com os outros, cada um na sua disciplina, fazendo com que esse projeto possa acontecer. Aqui, posso dizer para vocês, a gente tem vários projetos que acontecem, como a Rádio na Erson Miranda, em que acontece a interdisciplinaridade. Para que a gente possa continuar, eu queria, se alguém tem alguma pergunta, ou queria saber como faz, ou precise de alguma informação, fiquem à vontade, assim como o Marcos fala, eu também gosto muito desse novo formato criado pelo Marcos, pelo Márcio e pela Shirley, em que abre o debate para que a gente possa compartilhar uns com os outros nossas experiências e nossas dúvidas, fazendo com que aqui seja um grande
passo a passo de boas práticas na sala de aula. Falando mais um pouquinho aqui sobre essas informações que acontecem na escola, na Herson Miranda, a gente tem a Rádio Web na Herson Miranda. A Rádio Web foi criada exatamente num propósito de homenagens. Agora, mais uma vez, tem que respirar fundo, vou falar uma informação que eu sempre procurei fazer com que as homenagens sejam feitas às pessoas em vida ainda, né? Tanto que na escola Anísio, a gente tinha um projeto, lá era Professor à Mão que Escreve, que era para homenagear os professores que passaram por aquela escola, para que eles se sintam abraçados ou se sintam lembrados pelo tanto que fizeram pela educação. E a Rádio na Herson Miranda, na verdade, ela surgiu num propósito de interdisciplinaridade, o qual utilizamos várias disciplinas para que possa produzir a rádio, tanto que falamos de diversos assuntos, e também o caso de valorizar o professor já aposentado. Então, cada mês a gente utiliza e faz essa homenagem na rádio, na Herson Miranda, para um professor. Então, a gente, os professores daqui, que são os mais velhos da PEI na Herson, de Bofete, eles indicam aquele professor que se aposentou e aquele que contribuiu para a educação, sendo que todos contribuíram, mas a gente vai fazendo numa sequência para que todos recebam essa homenagem em vida, para que eles saibam que eles foram muito importantes para a cidade, muito importantes para a escola, muito importantes para as pessoas. Como eu disse para vocês no início, dividimos com os pais o que é mais importante para eles, que é o sucesso dos seus filhos, fazendo com que isso seja um projeto para a escola. Só para vocês terem uma ideia, falando sobre tecnologia, a gente usa o Google Maps para fazer algumas visitas em locais em que preciso de uma contextualização melhor, e aqui na PEI, na Herson Miranda, teve um dia em que eu, saindo da sala de aula, me senti extremamente feliz de ser professor. Um aluno que tinha, apesar de morar na cidade de Bofete, tão próximo à cidade de Botucatu, tinha muita vontade de conhecer o shopping e nunca tinha ido no shopping de Botucatu. E, através da tecnologia do Google Earth, ele pôde visitar o shopping de Botucatu, mesmo que virtual, e aí você viu os olhinhos dele brilhando, ele totalmente feliz, mexendo no mouse, fazendo com que ele pudesse caminhar ali por dentro do shopping, fazendo com que nós, como professores, podemos ver que podemos mudar o mundo. Às vezes a gente pensa que o mundo é muito grande, a gente não pode mudar, mas podemos enxergar o mundo como um mundo de cada pessoa. Às vezes o horizonte eu posso jogar ele um pouco mais longe, como professor de geografia. Isso é uma das minhas funções, apresentar o mundo para que esses alunos, para que esses estudantes possam desenvolver algo nesse sentido. Na rádio, na Herson Miranda, a gente tem uma coisa bem legal, como eu falei para vocês, é o caso dos colaboradores, que são pessoas que não assinam ponto na escola, são pessoas que não são funcionários da escola e fazem um trabalho voluntário para que o projeto se desenvolva e também tenha mais apelo até para o aluno entender a importância desse projeto. Vamos dizer para vocês o caso de Pedrinho Gobo, um dos radialistas mais famosos da nossa região, locutor da Criativa FM. Ele tem programas de rádio relacionados à música sertaneja, nos finais de tarde aí na cidade de Botucatu, faz muito sucesso aí na nossa região e, gentilmente, não pensou duas vezes quando pedimos para ele assim: Pedrinho, será que você não poderia gravar uma vinheta para a rádio da gente? Aí ele quis conhecer o projeto da rádio e aí ele gravou a entrada da nossa rádio. A rádio acontece, são alguns minutos, porque utilizamos os intervalos, né? Esses intervalos são aqueles que utilizamos para que os alunos vão para tomar o seu lanche, e aí a gente
grava uma semana. Acho que alguém quer falar alguma coisa. Parece que tem alguém que está com o Fabrício, que está com a mão levantada, Fabrício. O a Neuza, não sei qual dos dois. Tentando comentar aqui. Desculpa. Pode falar, Fabrício. Seja bem-vindo. Meu Bom amigo. Dia a todos. Bem. Ailton, meu amigo de longas datas aí. Eu estou escutando aqui a TPC, eu até também me emocionei, porque eu quero que você saiba que eu estou muito orgulhoso do profissional que você se tornou. E eu também ingressei esse ano aqui na rede estadual, né? E já me apaixonei também, logo de cara. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho e parabéns, prossiga. Com certeza a gente tem muito a conversar. Eu tenho aula de tecnologia, estou aplicando alguns conhecimentos e estamos aí, no dia a dia, e vamos para cima, aprendendo a cada dia mais. Com certeza eu tenho muito a aprender com você, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Muito agradecido aí pelas suas informações e, cara, é isso. Tamo junto aí, vamos conversando mais para frente aí. Obrigado pelo espaço aí, pessoal. Valeu. Legal. Viu, Ailton, você dá licença também que eu vou aproveitar fazer um comentário também que eu já estava com vontade, né? Já que você brincou, né? Que eu sempre brinco que aula boa é aula que tem interação, né? Hoje eu estou na condição de aluno, né? Então quero ser um aluno participativo. Mas eu só queria falar em relação ao Marcos, né? Que eu não tive muito contato com ele, né? Mas o pouco contato que eu tive com ele eu achei ele muito simpático, uma pessoa que passava uma energia muito boa, né? A Juliana, que falou a respeito dele, falou que ele era uma pessoa de bem com a vida, né? Então, eu acho muito legal a homenagem que você fez a ele, né? Sobre essa questão de tecnologia, né? Eu vou dizer o que eu penso, né? Eu penso o seguinte, que com a pandemia intensificou mais essa questão da tecnologia na nossa vida, né? Mas antes da pandemia, a tecnologia já era importante e a tecnologia na sala de aula, no ensino, também já era importante, né? Inclusive, aproveito para divulgar que o Ailton desenvolveu um projeto chamado Janela na Rede, né? Que tem vários vídeos de trabalhos que o Ailton fez em várias escolas pelo qual ele passou e que está no site da diretoria, lá no alto da página, eventos na DE, está lá Janela na Rede, que é o trabalho que o Ailton fez, bem interessante, bem legal, tá? E aí, sobre essa questão da tecnologia, eu penso o seguinte, a tecnologia em si, ela não resolve nada, né? Por quê? Porque ela precisa ter o ser humano e precisa ter um ser humano motivado, né? Então, eu penso que um professor, na minha visão, né, a principal característica para ser um bom professor é ele ser motivado. Motivação. Por quê? Porque se ele for motivado, ele contagia os alunos com essa motivação, né? Então, não adianta um professor ter tecnologia, mas se ele não ser motivado, ele não ser reflexivo, ele não ser crítico, né? E a tecnologia, sim, é muito importante. Tanto é que, por exemplo, eu organizo uma mostra de curta-metragem, né, e que o Ailton participa ativamente, né? Então, tentando concluir o que eu estou querendo dizer, a tecnologia é importante, mas, ao mesmo tempo, é importante a reflexão, o pensamento, a leitura continua sendo importante, a motivação, né? E eu acho que o Ailton, ele junta essas duas características. Ele trabalha com a tecnologia bem e ele é motivador, ele é reflexivo, ele pensa bastante, né? Então, era isso que eu queria colocar, né? E você falou do buraco azul no Ceará, né? Eu não sei exatamente o que é isso, né? Se você pudesse falar brevemente a respeito, eu passo a palavra. Obrigado. Nada. Buraco Azul, na verdade, é um local em que eles retiravam a terra para ser utilizada nas construções. E aí eles foram criando um grande buraco. E devido à gravidade, acontecia chuva e a chuva corria para aquele local, fazendo com que se formasse um grande lago.
E devido àquela região ter muito calcário, fez com que a água ficasse extremamente de uma coloração como fosse águas do Golfo do México, fosse águas de Cancún, ou aqui no Brasil, mais especificamente, como se fosse o caso de Maragogi, que fica em Alagoas, que são águas muito clarinhas, fazendo com que fique uma paisagem lindíssima, fez com que se tornasse um local de grande turismo naquela região, devido a essa paisagem lindíssima e a coloração da água. Então, o Buraco Azul, para quem gosta de viajar pelo Brasil, é uma opção de um local belíssimo para quem deseja conhecer. Falando mais um pouquinho sobre tecnologia, eu concordo com tudo que o Marcos falou em questão de a tecnologia, ela é muito importante nos dias de hoje, mas mais importante que ela é o profissional que trabalha com ela, fazendo com que isso possa acontecer e modificar a vida dos alunos na questão de um novo olhar, porque muitas vezes a gente tem a tecnologia nas mãos e às vezes a gente acaba não se atentando às possibilidades, e a tecnologia nos permite várias possibilidades, porém, aquele que define como ela deve acontecer sempre será o professor. Então, o professor deve a todo momento fazer com que isso aconteça. No caso da rádio, na Ayrson Miranda, eu tenho... o que a gente fez? Aí a gente tem uma interdisciplinaridade bem explícita. O que acontece? Nessa rádio, a gente trabalha com diversas áreas. Só para vocês terem uma ideia, isso foi uma dica do Marcos, que ele deu para mim, bem um tempo antes, logo que a gente se conheceu, ele falou assim: Ailton, você tem que prestar numa... Não sei se o Marcos vai lembrar dessa conversa, a gente estava sentado na sala da coordenadora Mari, e ele falou assim: Ailton, você tem que prestar atenção numa coisa, porque antes, o que eu fazia? Eu só utilizava músicas que eram do meu gosto. Então eu usava, como eu gosto de rock, eu usava Guns, usava Scorpions, e aí meio que ficava meio que destoado algum tipo de coisa. Aí o Marcos deu essa dica para mim, isso lá em 2018, falou assim: olha, Ailton, faz isso, procura utilizar o que tem gosto dele, porque a empatia com os alunos vai te proporcionar isso. E a rádio na Ayrson Miranda, eu usei exatamente essa ferramenta, que foi essa dica importantíssima e riquíssima que o Marcos me deu. O que eu fiz? Quando começou a rádio na Ayrson Miranda, com a ajuda da PCA, a professora Rita, que também é uma profissional excepcional, a gente começou a colocar músicas do gosto dos alunos. E uma outra participação, que é da professora Kátia, professora de artes da escola na Ayrson Miranda, fez com que esse olhar pudesse causar uma interdisciplinaridade através da música. O que acontece? A gente utiliza músicas em que os alunos mais têm afinidade, porém, como o coordenador do projeto Rádio na Ayrson Miranda, o que eu fiz? Eu vou introduzindo algumas músicas que, naturalmente, eles não ouviriam se não fosse pela rádio da escola. Então, eles ouvem Roberto Carlos, eles ouvem Legião Urbana, eles ouvem Titãs, eles ouvem pessoas da MPB, como o Dalton, e tantos outros aí, e a professora de artes tem a rica oportunidade de contextualizar sobre as melodias, sobre como era a música antes dessa música que a gente temos hoje, que eles gostam bastante, que às vezes é uma música bem apelativa. E nesse momento a gente tem, como eu disse para vocês, a oportunidade de fazer com que eles possam aprender sobre como eram as músicas, e a gente faz uma viagem no tempo. Dentro de todas as disciplinas, no caso de geografia, quando é selecionado a música em que é a opção do professor, ela já é selecionada pelo motivo de estar numa contextualização
que eu preciso com eles, como é o caso às vezes, de racismo, às vezes o caso da música O Chão de Giz. Então, Tocando em Frente, e a gente vai contextualizando isso para que possa acontecer. E sempre com um apoio muito grande, não poderia deixar de falar do coordenador Val, que é extremamente dedicado pelaquilo que faz, fazendo com que a gente tenha todo o respaldo para que isso aconteça. A PCA, a professora Fátima, a professora Patrícia, que faz com que a gente se sinta acolhido e possa transformar isso. Então, os professores que desejem fazer uma releitura na escola de vocês com a rádio, não se preocupem de achar que é difícil, porque não é. E se vocês quiserem, basta me procurar. A gente compartilha vários grupos juntos de WhatsApp e a gente pode fazer com que isso aconteça na escola de vocês também. E vocês vão verificar exatamente como é tão legal essa participação dos alunos, e quando eles conhecem uma música que, se não fosse a rádio, dificilmente ele teria a oportunidade de ouvir Roberto Carlos, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que eu acho bem legal. Eu ia pedir agora para o Marcos, eu vou acelerar um pouquinho, porque o tempo passa muito rápido, que vocês ouvissem. Eu separei o nosso último programa da rádio na Erson Miranda, e eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho e percebessem, na verdade, a contextualização que acontece, né? Então, espero que apreciem, junto comigo, esse grande projeto da PEI na Erson Miranda. Bom dia, Bofete! Sou o radialista Pedrinho Gobo e, ao toque de 5 segundos, convido a todos a ouvirem a rádio web na Erson Miranda. Na hora do lanche. Olá, bom dia, Rádio Naerson Miranda. Hoje eu vou falar sobre o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2021, será a restauração de ecossistemas. O Paquistão será o anfitrião global do Dia Mundial do Meio Ambiente. A restauração do ecossistema pode assumir Acho que travou. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Tava indo certinho, de repente parou, né? Eu não entendi o que aconteceu. Não tem problema. Eu vou explicando para vocês o que acontece aqui. Nesse caso, o que a gente fez? Dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí os alunos, eles fizeram uma pesquisa sobre o meio ambiente, sabendo que hoje a gente tem uma dificuldade tão grande no caso da preservação. E os alunos fizeram todo esse comentário sobre o meio ambiente, falando sobre essa importante reunião que acontece, e um importante dia para que a gente possa conversar sobre o meio ambiente, fazendo com que isso possa criar, na verdade, uma consciência ecológica. E também aí participamos no caso de geografia. No final da fala, a aluna ela se despede e aí ela pede, ela chama a música, e a música que toca é uma música do Chitãozinho e Chororó, que ele fala sobre o planeta azul. Então, ele fala sobre as águas, fala sobre a degradação. Por isso, quando eu falo para vocês, no caso de contextualização, nesse momento eu consigo contextualizar o Dia Mundial do Meio Ambiente como uma música de um grande cantor aqui do Brasil, que é o caso da música sertaneja, que é de Chitãozinho e Chororó, fazendo com que os alunos possam conhecer esse cantor, porque muitas vezes eles podem ser que passem a vida sem ouvir ou sem conhecer essas pessoas que faziam da música uma poesia. Essa música, especialmente, é uma música que faz com que a gente possa pensar
sobre o meio ambiente, tudo aquilo que acontece. No caso da Rádio Web, como eu disse para vocês, eu ficaria imensamente feliz se as pessoas pudessem experimentar. Uma das coisas que falou no ATPC, agora me veio na cabeça, aquela senhora que estava falando, ela ditou uma frase e eu adaptei ela aqui. Né? Ela ditou assim: ninguém entra no rio a mesma pessoa. Viver o novo e viver novas experiências faz parte do crescimento. Então, que todos estejamos abertos a aprender e de poder fazer uma experiência sobre o novo, para que a gente possa conhecer novas tecnologias, para que a gente possa conhecer até mesmo o nosso conhecimento, que é o caso de, como eu digo para vocês, é o caso de se desafiar a conhecer, se desafiar a tentar, assim como aconteceu nesse ano na equipe de humanas. Não poderia deixar de falar de algumas pessoas que acreditam que, nas reuniões que eles devem ter interna aí, verificaram que o ATPC de Humanas é um ATPC em que a gente conversa, que a gente participa, e é um ATPC que existe muito conhecimento. Então, muito disso vejo nas falas do professor Márcio, que há pouco tempo entrou aí como PCNP, e fez com que essa dinâmica fosse uma dinâmica que acontece de uma maneira tão legal. Para que eu possa correr um pouquinho, porque eu acho que o meu tempo está quase estourando aqui, e não poderia deixar de pedir desculpa para vocês, referente... me exercitei muito para que eu não tropeçasse nas palavras. E agora vem um outro tema, sim, que mexe muito comigo, que é o caso da revista digital. Revista digital, a gente criou a nossa primeira revista digital lá por volta de 2015, na escola Anísio. Aconteceu de contar sobre o professor Anísio Ferraz Godinho, que foi um grande educador, e eu separei uma das revistas. Eu faço 2 revistas todo ano. Eu faço sempre uma revista no primeiro semestre e uma no segundo. E as revistas sempre, cada vez mais, elas são bem mais elaboradas, fazendo uma das revistas do ano de 2020, ela foi, o prefeito de Botucatu compartilhou a revista, convidou os alunos para conhecerem o seu gabinete, e o nome da revista chamava Chuvas de Fevereiro. Mas eu separei a revista digital volume 2 da escola Raimundo Sintra, de Vitoriana, que é um distrito de Botucatu, porque essa revista me traz uma alegria e também uma tristeza, porque nessa revista a gente tem o querido professor Jair Carnieto, né? Felizmente, o professor Jair Carnieto foi um dos professores que vitimaram pela Covid-19 na cidade de Botucatu, e em outubro ele auxiliou a gente na produção da revista. Inclusive, ele participou, fiz questão que ele participasse da nossa live, que foi promovida pela Botucatu FM, como eu disse para vocês, um portal de mais de 100 mil seguidores, em que foi o lançamento dessa revista, e eu pedi que o professor Jair participasse. Em primeiro momento, ele ficou bem assustado. Não quero participar disso, eu nem sei como funciona. Eu falei assim: Jair, o que eu preciso exatamente é somente da sua presença, somente você estando lá, mostrando lá que você é uma das pessoas que participou, porque ele é um anfitrião da escola de Vitoriana, que é a escola Raimundo Sintra, porque era um professor que iniciou naquela escola, ele já estava perto de aposentar também, e era um professor que acolhia todos os alunos, os professores novos. Eu cheguei lá também muito bem acolhido por ele, e essa revista digital foi uma revista muito especial para mim, porque eu tive a oportunidade de fazer essa homenagem para ele e fazer com que ele pudesse comentar sobre a sua opinião, isso em vida.
Eu pedi que o Marcos fosse apertando a setinha, e aí essa revista, no celular, ela funciona exatamente como fosse uma revista. Você vai passando o dedo e ela vai passando. No computador tem a setinha aí para a gente puxar. Mas no celular é como você vai passando o dedo. Vai passando o dedo e ele vai trocando de página. E nessa revista a gente colocou o que os professores pensavam e como era o trabalho sobre a Covid-19, com a Covid-19 e a pandemia que acontecia naquele momento de um grau gigantesco. Infelizmente, hoje, quase um ano depois, aí o professor Marcos também deu a grata satisfação de aceitar o convite de participar da nossa revista. Foi o primeiro PCNP que participou de uma revista digital produzida pelos alunos da diretoria de ensino. Então, a gente percebeu que, nesse momento, precisaria de uma comunicação entre a escola e a comunidade. E nada mais importante que a comunidade conheça os seus professores, conheça as pessoas que trabalham com seus filhos. E essa revista deu a oportunidade para que a gente pudesse conhecer. Em cima dessa revista, a gente também teve um outro projeto em cima dela, que é o projeto que é uma aplicação em que a pessoa recebe um link, recebe um PDF no seu celular, pelo WhatsApp, e esse celular ele abre como fosse um telefone. E a pessoa tem ícones em que ele clica. Essa aí é o seu Jair Carnieto. Infelizmente, ele não está mais aqui também, mas é uma pessoa muito querida e, infelizmente, a Covid-19 ela não vê se é novo, se é velho, se tem saúde, se não tem saúde, né? Por isso é importante da gente tentar ao máximo se prevenir. Dentro disso, a gente também criou uma aplicação que as pessoas de toda a comunidade de Vitoriana recebesse no seu WhatsApp uma aplicação em que chegava para ele como fosse um celular em PDF. Esse celular tinha links compartilháveis, para quem gosta de mexer com um PowerPoint, esse aí é extremamente fácil de fazer, e a pessoa clicava em pontos chaves, mas quando ele quer saber como se prevenir da Covid, ele clica, direcionava ele para um site que ensinava sobre a Covid. Qual é a taxa de ocupação na UTI? Ele clicava, saía as informações da UTI em Botucatu. Ele queria saber como eu faço para denunciar aglomerações. Ele clicava no botãozinho e direcionava ele para fazer uma ligação para denunciar aglomerações. Então, foi um trabalho muito legal em que os professores foram muito gentis e muito amáveis em participar. Uma das coisas que eu tenho comigo, o caso de homenagens, falando um pouquinho sobre o nosso projeto Curtas, em que é coordenado pelo professor Marco Aguiar. No nosso projeto Curtas da Raimundo Sintra, no final do projeto, no final do vídeo, a gente faz uma homenagem a 2 professores que são 2 professores facilitadores. Não sei se ela se encontra aqui, né? Ela é como é de geografia também. Fiz questão de fazer uma homenagem à professora Aline, que devido à gravidez da coordenadora, ela foi uma professora facilitadora. O que ela fez? Ela assumiu a posição de coordenar essa parte de documentação e ajudar os professores, assim com o professor Emerson também, só que ele é da área de matemática. Então, foi com um imenso prazer que eu fiz essa homenagem para eles, porque eu acredito que a homenagem deve seguir para que a pessoa possa ouvir, né? Gostaria agora, estamos chegando nos nossos minutos finais aqui, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, de poder me ouvir. Peço desculpas se muitas vezes a palavra faltou, porque não imaginaria que quando a gente fez o ATPC na última vez, que o Marcos falou assim, olha, estou convidando ao vivo o professor Ailton a participar do ATPC, né? Não imaginava que depois daquela semana a gente teria... Eu imaginava um ATPC mais animado. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de brincar e de falar algumas coisas que às vezes não é muito usual para professor, para essas piadinhas sem graça que a gente costuma dizer, mas
nesse momento aqui, eu não consegui, apesar de exercitar muito, segurar a emoção nesse sentido. E, para finalizar, exatamente para dar um tempinho aí para o pessoal falar um pouquinho, o nosso próximo projeto é com a professora Alessandra Oliveira e a professora Márcia, de Matemática, e a professora Kátia, de Artes. O que a gente vai fazer? A gente vai criar os alunos, quando iniciam as aulas, eles vão fazer alongamentos antes das aulas. A gente vai vai começar a medir e pesar os alunos para verificar aqueles que estão abaixo do peso ou os que estão acima do peso, para que a gente possa encaminhá-los para que eles possam melhorar por uma vida saudável, junto com os gráficos que vão ser produzidos pela área de matemática. Então, como eu disse para vocês, a interdisciplinaridade e a cooperação da equipe da PEI na Airson Miranda é algo excepcional, né? E peço mais uma vez desculpa se caso não tenha sido mais explícito, mas a gente se encontra aí em vários grupos de WhatsApp, e assim que vocês quiserem alguma informação, ou se a gente quiser, ou se vocês quiserem incluir a rádio na Airson, a rádio escolar na sua unidade escolar, basta me pedir, que eu tenho certeza que em poucos dias vocês podem fazer isso de maneira bem tranquila, como é feito aqui. Desde já o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Obrigado, Ailton. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, algum comentário para o Ailton? Vamos começar, Marco, aproveitando para ler aqui, que teve algumas mensagens aí, então eu acho que depois vai ter que desenvolver no grupo, né? Porque eu acho que o pessoal adorou. A professora Raquel falou da rádio, que é fantástico, né? Porque aproxima a comunidade e a escola também aprende com a comunidade. E aqui tem uma pergunta também da cápsula do tempo. Como que seria do professor Eurites, a cápsula do tempo, né? Eu falo a verdade, para mim me empolgou muito, viu, Ailton? Muito, cheio de ideias aí, viu? Isso. A cápsula do tempo é um projeto que a gente está desenvolvendo na escola, na Airson Miranda, e são materiais doados pelos proprietários da rede Nunos. O que a gente fez? Eles forneceram algumas caixas de como fosse cerveja, sabe? Mas o que a gente fez? A gente limpou e os alunos, eles escrevem informações, um recado para ele do futuro, e ele comenta um recado para ele do futuro, e ele fecha e guarda. E quando acontecer as formaturas, vai se tornar um hábito. Espero que eu consiga perpetuar isso na escola, na Airson Miranda, para que na formatura seja um momento em que eles vão ler para eles o que aquela pessoa do passado, assim como na fala da colega no ATPC da EFAP, ninguém entra no Rio a mesma pessoa pela segunda vez. Ele vai ler o seu recado do passado para o seu eu do futuro, né? E acredito que vai ser um ponto de forte emoção, que eles possam se sensibilizar sobre aquilo que desejam, seguindo uma das diretrizes da PEI na Airson Miranda, que é o caso de projeto de vida, fazer com que eles se transformem através da informação e do autoconhecimento. A Escola Justo Salvador, em Pratânia, também há muito tempo tem essa prática da cápsula, né? Tem a professora de História de lá, ela também faz esse trabalho de cápsula bem interessante também. Lembrei dessa experiência. Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Só queria comentar que eu adorei as frases. Essa daí, se eu não me engano, é do Heráclito. Tem mais professores de filosofia aqui. É impossível entrar no mesmo rio mais de uma vez. Perfeita para a cápsula do tempo. Gostei de... E também, uma coisa que eu também gostaria de falar da revista, né, que eu achei interessante, que ela pegou todos os segmentos escolares, né? Você tem professor, você tem aluna, você tem merendeira, agente de organização escolar, supervisor, né? Então, achei que foi rico essa questão, né? Também achei muito interessante essa homenagem aos aposentados, né? Porque
somente quem é mais novo, né, nunca se imagina aposentado, né? Mas todos nós, né, e tomara, né, vamos nos aposentar, né? Então tem o respeito, vamos dizer assim, para os mais velhos, né? Eu acho que é uma coisa bem legal, bem interessante, né? E sobre essa questão da música, né, também a gente vai organizar um ATPC só sobre música em sala de aula, né? Eu estou devendo isso para a professora Natália e para outros professores, né? E seria legal um dia cada um tocar um instrumento, né? Porque tem professor que toca violão, por exemplo, né? Então a gente faz um ATPC musical, né? Queria aproveitar, professor, desculpa, só pedir ao professor Ailton passar depois o link do YouTube do vídeo em homenagem ao professor Marcos, para a gente poder ver melhor. Eu estudei com ele na faculdade, fazia agora a faculdade com ele, e queria comentar, professor, que eu acho até falaram da questão do nazismo na última TPC, né? E os médicos foram julgados no julgamento de Nuremberg, lá Hannah Arendt, até falaram das filósofas mulheres, e essa insensibilidade dos médicos é que chocou o mundo, né? Então, eu acho muito bonito, a gente tem que se emocionar mesmo, eu também me emocionei com o professor Jair e com o professor Marcos, que eu conhecia também, e acho que é uma da questão essencial da educação, então, só para querer compartilhar esse sentimento. Realmente, quando eu ingressei, até mesmo eu conversei com a professora Shirley, eu ingressei exatamente pela professora Shirley. Quem diria, 3 anos depois, a gente está aqui conversando, a professora Shirley conseguiu caminhar, chegando à PCNP, e desenvolve tão bem esse papel, e sempre foi muito acolhedora também, como todos na João Queiroz. Eu sempre brinco, eu tenho um grupo em que está a dona Regina Benês, e eu sempre falo para ela que eu sou um professor antes da Regina Benês e depois da Regina Benês, porque foi uma pessoa que muito me ajudou. Então, todos esses projetos, na verdade, e tem muitos às vezes que brincam, eu falo assim, viu, eu tenho 2 profissões, na verdade. Eu sou professor e sou jornalista, porque eu estou passando pelas classes, eu estou vendo o professor fazendo alguma coisa, eu falo assim, viu, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, viu, eu vou filmar, não, largue mão, tem vergonha, assim, às vezes até de longe eu filmo, e quando eles veem, eu já postei, já montei, já editei, eles falam assim, pô, mas não me avisou, né? Aqui tem muito do caso do Val, ele não gosta muito disso, e às vezes eu tenho que ficar meio escondido atrás das coisas para tirar foto dele, para colocar ele, porque ele luta tanto para que as coisas aconteçam, e quando chega na hora de mostrar que faz parte do trabalho que ele fez, ele acaba escondendo, e isso eu não acho. Eu acho que o professor deve ser valorizado. Foi como o Marcos falou ali no começo. Professor motivado é escola viva. Professor desmotivado é escola cinza. Precisamos muito de mais escolas vivas. Viu, Ailton? Eu queria te falar, que você falando aí da rádio, né? Tem um moço no YouTube, e até no Vagalume, que chama Guilherme Durans. Ele tem músicas que ele criou sobre clima, demografia, e são musiquinhas, são melodias assim muito bacanas, que eu acho que é interessante também usar esse tipo de música para também incentivar o aluno a criar uma música, né? Criar, fazer a letra, usar a criatividade dos nossos alunos para poder desenvolver, como o professor Marco estava falando, de colocar os professores para cantar, para desenvolver letras de música, e aí, por assim diante, né? Depois eu passo para ti, Ailton, esse link desse professor, e aí passo também para os professores, se quiserem escutar e usar também com os nossos alunos, é muito legalzinho, viu? Legal. Obrigada por tudo. Obrigada por suas palavras, obrigada por você ter me substituído lá no João Queiroz, que foi uma honra também, porque os alunos, eles amaram você, eles davam retorno para mim sobre isso é muito legal mesmo. O chat está elogiado de elogios aí para você, Ailton, né?
Vou ler alguns só. Muito legal, professor. Parabéns pelas iniciativas e por compartilhar suas experiências. Concordo com o dever de Heráclito aos filósofos aí. A cada momento crescemos e amadurecemos com o desenrolar da vida. As águas do rio estão em constante movimento e nós também. A Lucimaria, que é lá da Justo Salvador, que eu acabei de falar. Escola Justo Salvador, sou eu que faço o projeto do tempo. É isso mesmo, Lucimaria, que é a professora que faz lá da escola de Pratânia, tá? A professora Dionildes, professor Ailton, fiz pelo aplicativo Escolariza uma aula com vídeo do Gabriel Pensador, a música Até Quando, que aborda vários temas sociais. A Marilza, parabéns, Ailton, pelos seus projetos. A Lucimaria, outro parabéns, né? Então, é isso, Ailton, parabéns aí. Nós agradecemos a Shirley, que fez a apresentação inicial, né? Muito obrigado, Shirley. Lembramos do nosso encontro amanhã, o Ailton vai estar presente lá amanhã, né? Da mostra de curta-metragem sobre a questão indígena, né? O Ailton sempre lembra da entrada do Márcio, né? PCNP de Filosofia e Sociologia, né? Que é muito legal a entrada do Márcio, realmente a equipe ficou mais dinâmica, né? E aí, Ailton, então aí a gente agradece, né, a sua participação, tá? E aí, se quiser fazer a última consideração final, é tua, Ailton. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, né, de poder falar um pouquinho com todos. Na verdade, apesar de parecer que parece fácil falar, mas, na verdade, é muito difícil. Hoje, antes de começar, eu já estava assim, nossa, e o tanto que eu exercitei para poder não tropeçar nas palavras e na verdade, muitas vezes a emoção me embargou nesse momento, mas eu acredito muito em todos vocês da área de humanas, acredito muito nesses professores em que eu tenho o prazer de compartilhar grande parte do meu dia. Eu falo para todos que eu sou um privilegiado em ter amizade com pessoas de tão riquíssima cultura como os professores de humanas e dos grupos em que eu participo. Acredito que a DE, Diretoria de Ensino de Botucatu, tem um grande privilégio de ter pessoas que possam transformar. E vocês são transformadores. O mundo seria melhor se todos pudessem ter a mesma cultura que vocês têm. Então, agradeço muito de poder ter falado com vocês e peço desculpas se às vezes não fui tão claro assim. Muito obrigado a todos. Então, obrigado, boa semana para todos, até a próxima, valeu pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau. Professor Marco, depois você vê lá o link do vídeo? Sim, eu encaminho. Ah, que joia. Queria mandar para o pessoal da faculdade. Já vou mandar já. Se quiser interromper a gravação, Márcio, já dá, né? Já dá.